Sejam bem-vindos a mais uma live do Brasil Escola. Hoje, eu, professor João Gabriel, de Sociologia, né, nós vamos trabalhar uma temática extremamente importante, temática no qual nós vamos discutir sobre desigualdade social, desigualdade no Brasil de um modo mais amplo, assim, né? Então, é um tema que envolve muitas questões, envolve uma discussão pluridisciplinar, né? E antes de começar aqui, de fato, a gente começar a conversar sobre o assunto, né, aproveitando para esperar aí o pessoal que está entrando na nossa live, né, primeiramente já aí agradeço a presença de todos vocês e aproveito também para convidá-los aí a conhecer aqueles que ainda não conhecem o Brasil Escola no YouTube, certo? A conhecer também o Brasil Escola nas outras redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, e uma novidade nossa agora, né? Já temos aí aproximadamente algumas semanas que nós estamos com podcasts nas plataformas digitais, tanto no Deezer quanto lá no Spotify. Então vocês vão encontrar lá vários podcasts nossos lá, debatendo variados assuntos, né, de variadas disciplinas, variados professores, etc. Me fizeram uma pergunta aqui, Vinícius Rafael: todas as lives feitas aqui vão para o YouTube? Sim, Vinícius, todas as lives elas sobem para o YouTube, ok? A gente deixa salvo aqui no IGTV e depois ela vai diretamente para o YouTube para vocês acessarem. Tá bom? Então vamos começar a conversar, moçada? Vamos lá? Deu tempinho aí do pessoal ir entrando, né? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de salientar no início dessa live, o tema é um tema importante. O tema que nós vamos discutir é um tema relacionado à desigualdade no Brasil. Esse é o tema geral, é o tema mais amplo no qual nós vamos entrar. E, evidentemente, aí, dentro desse tema amplo, a gente vai discutir algumas questões aí mais verticais, alguns assuntos do ponto de vista assim, mais específicos que precisam ser tratados também aí de maneira séria e de maneira mais calma, não é? Bom, para a gente começar então, já estou agradecendo aí todo mundo que está entrando, muito obrigado, olá para todos, né? Nós vamos discutir hoje um tema muito importante. Para começar, eu quero discutir questão de desigualdade com vocês, tentando entender o primeiro passo, que é o seguinte: desigualdade é um tema que envolve muitas questões. É um tema que envolve uma dimensão muito ampla quando se pensa as motivações que levam à desigualdade e até mesmo as consequências, né? Quais seriam, então, por exemplo, os prejuízos ou os resultados de uma desigualdade. Pensando esse aspecto e deixando muito claro aí, né, que falar disso é falar de um tema extremamente complexo, o primeiro ponto fundamental é entender que, primeiro, o fenômeno da desigualdade ele é pluridimensional. Esse é o primeiro aspecto da aula. Ele é pluridimensional e também, ao mesmo tempo, ele é plurifacetado. O que eu quero dizer com isso? Pluridimensional no sentido de que um determinado elemento, como, por exemplo, a desigualdade social, ela tem inúmeras causas. Nós não podemos aqui atribuir uma causa única, determinista, para a causa da desigualdade. No entanto, apesar de existir, veja só o que eu vou ressaltar aqui no início da nossa live, né? Apesar de existir uma determinada, por exemplo, predomínio, né, da questão econômica sobre a desigualdade, apesar de existir esse predomínio, não posso afirmar que esse predomínio econômico ele é determinante em todos os aspectos. Eu não posso fazer uma análise aqui reducionista, né, economicista nesse sentido. No entanto, quando eu digo que a desigualdade econômica ela tem uma espécie de preponderância, é porque, literalmente, nós vivemos numa sociedade marcada pelas diferenças econômicas. Uma sociedade fundamentada e estruturada em torno da separação entre ricos e pobres, os que têm e os que não têm. Então, para ficar óbvio o que eu quero apresentar para vocês, a minha análise não vai pautar meramente na questão econômica. Tentaremos aqui dar uma visão de múltiplas dimensões, né, de múltiplas determinações, uma visão mais totalizante sobre o fenômeno da desigualdade, ok? Eu vou ressaltar 4 aspectos para nós começarmos aqui a aprofundar no tema. Antes de entrar em alguns dados estatísticos e questões relativas ao Brasil, eu quero tratar antes disso 4 ideias introdutórias, 4 teses.
A primeira delas, nós temos algumas percepções óbvias da desigualdade em épocas de crise sistêmica. Em época de crise social, essas desigualdades são mais claras. Eu vou dar 2 exemplos aqui introdutórios. Estamos numa crise, né, de uma epidemia internacional. A crise do coronavírus, a crise de saúde, então, ela escancara, ela demonstra mais uma vez, com muita clareza, né, os aspectos relacionados às desigualdades. Ela mascara. O dado disso é que a gente pode perceber que no Brasil, essa semana, o número de pessoas vítimas do coronavírus, né, que entraram em óbito, já é a maioridade de negros. A maioridade é negros. A maior parte dessas pessoas que estão morrendo são negros. A maior parte das pessoas que estão morrendo vítima do coronavírus são pessoas pobres. Todos os dados tirados da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e do Rio de Janeiro, as 2 secretarias, além de ser um dado do Ministério da Saúde de área, então, né, federal. Portanto, época de crise mostra isso. Um segundo exemplo para provar essa ideia de crise, hoje nós temos crises migratórias na Europa. E se nós pegarmos a quantidade de pessoas que morrem em decorrência dessas crises migratórias, que estão cruzando, por exemplo, continentes, até mesmo o oceano, o mar, né? Em fruto desse desespero, dessa hégira, dessa, como eu posso falar, diáspora, né, de povos na busca de uma saída, também mostra a quantidade muito maior de populações pobres. Quer dizer, existe um tom marcadamente óbvio de que em épocas de crise essas percepções se tornam mais acintusas, mais claras, ok? Segundo aspecto, na introdutória da aula, segunda tese importante. Crescimento econômico não significa necessariamente diminuição da desigualdade. Nós sabemos muito bem que no mundo existe uma concentração de renda muito grande que demarca, por exemplo, essa prevalecência de conclusão de que aumentar a economia de um país, o desenvolvimento do produto interno bruto, não necessariamente tem a ver com o índice de desenvolvimento humano ou até mesmo a diminuição daquele índice de Gini, que mais tarde aqui eu vou citá-lo também. Certo? Então, a priori, a gente precisa então entender que crescimento econômico não significa diminuição da desigualdade. Estados Unidos, por exemplo, que é sempre usado em comparações, né, sobre igualdade e desigualdade, é um dos países que tem índices assustadoramente grandes de desigualdade social e são países que têm um predomínio na economia internacional, tá? Terceira tese que eu levanto aqui para começarmos a aula, né? A base, por exemplo, da desigualdade social, ela culmina em outras desigualdades. Nós não podemos, por exemplo, desassociar desigualdades múltiplas. Por exemplo, desigualdade de gênero, desigualdade racial. Não dá para pensar desigualdade econômica fora de pensar desigualdade de faixa etária, de localidade, entende? De acesso à saúde, etc. Então, a desigualdade, ela é um fator amplo, multifacetado, como eu coloquei no início da aula, justamente porque ele está associado a um conjunto multideterminante de relações. Então, as análises psicológicas que tentam determinar a desigualdade, apesar disso parecer absurdo, né? Que tentam entender a desigualdade meramente por questões individuais, subjetivas, elas não dão conta, né, de compreender de maneira profunda a sociedade. Então, a gente tem leituras esquemáticas, né, e leituras muito mais, eu diria, complexas a respeito do tema da desigualdade. Último ponto introdutório é que a desigualdade, ela é a base, beleza? Ela é a base para a explicação de vários problemas sociais, mas ela não determina, ela explica, ela não determina. Porque, mais uma vez, é perigoso a gente criar uma análise determinista, porque geralmente fica até meio senso comum falar, mas o crime está associado necessariamente, ou diretamente, ou somente à questão da desigualdade econômica. Não somente. Posso dizer que ele é um tom pré-determinante. Ele condiciona. Mas ele não pode ser a explicação causalística, entende? Causa e efeito. Essa explicação ela é muito complicada e às vezes ela não dá conta da realidade, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, pro amigo Antônio de Belém do Pará, tá? Que tá mandando um abraço em todo mundo. É isso aí, continuando. Vamos para um ponto que eu quero colocar alguns dados estatísticos agora para a gente continuar a nossa aula, né?
De acordo com dados de 2018 da ONU, né, que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está em 79º lugar, né, entre os países de Índice de Desenvolvimento Humano. Quer dizer, de acordo com esse índice, que vai medir, né, a qualidade de vida nesses países, aí vai medir desigualdade social, acesso às condições de direitos, né, consideravelmente básicos, nós temos um país que está hoje no rol de 79º lugar. Uma das economias que dos anos 2000 se ascendeu, né, se colocou em país em desenvolvimento, um país grande, um país que tem um potencial econômico muito grande, tem um dado da ONU, né, de 79º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano. Então não é um país fácil e bom de se viver. Segundo dado, importante do início da nossa aula, entre os 20 países, beleza, mais desiguais do mundo, entre os países que têm um índice de desigualdade social abissal, ou seja, uma diferença muito grande, né, de uma pessoa para outra, o Brasil hoje é o 7º lugar, ficando atrás, né, apenas de países de maioria africana, aliás, todos são africanos, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana, o Lesoto, Moçambique, ou seja, o Brasil é o 7º país, né, no mundo em número de desigualdade social. Quer dizer, tem até um dado que mostra das principais capitais do Brasil, né, em relação à desigualdade no mundo. A cidade de Goiânia, no ano de 2010, foi considerada a cidade mais desigual do mundo. Ou seja, a cidade que tinha a diferença entre populações dela, né, ricos e pobres, tão grande, mas tão enorme, que era o lugar mais desigual do mundo. O nível de concentração de renda é extremamente alto, né? Bem, eu acredito que nesses últimos 10 anos a cidade de Goiânia não teria alterado tanto esse patamar. Pode ser que não seja ainda a principal, né, a primeira, mas há de se considerar que é, sem dúvidas, uma capital ainda muito desigual. Terceiro dado, Vivian, sai todo ano. Todo ano a ONU lança esse dado pelo desenvolvimento humano, tá, vinculado a seus órgãos, e o problema é que devido a essa epidemia de coronavírus, deu uma descontrolada nos níveis, por exemplo, de análise, né? Então, do ano de 2019 para 2020, ainda não saiu porque está sendo avaliado, então ainda não tem esse dado. Agora, de 2018 foi o último que eu coloquei aqui para nós, tá? O IDH. O último dado que eu gostaria de colocar aqui, também vinculado à ONU, mostra o seguinte: presta atenção bastante nesse dado, moçada, porque isso aqui condiciona muitas questões, né? A parcela dos 10% mais ricos do Brasil, ou seja, 10% de toda a população brasileira, concentra 41,9% da renda total do país. E a parcela do 1% mais rico do Brasil, então vamos lá, pegamos todos os brasileiros aí, 1% dos brasileiros mais ricos concentra cerca de 30% de toda a renda. Quer dizer, existe uma parcela muito pequena e extremamente privilegiada, né, de acesso. O Brasil só perde no mundo para o Catar, que é um país onde tem a parcela de 1% mais rico que concentra 30%. Quer dizer, o Brasil chega a quase 30%, mas é o Catar, por exemplo, que tem essa maior concentração no mundo. Então nós estamos aí em segundo lugar, um ranking aí de medalha de prata para essa péssima colocação, para esse péssimo dado, né? Onde eu queria entrar com os senhores aqui agora? Eu elaborei aqui mais ou menos para a gente pensar coletivamente aí alguns tipos de diferenças, né, de desigualdade. Por exemplo, desigualdade econômica, depois desigualdade de gênero, segundo aspecto, a terceira racial, etária, de saúde. Vamos tentar estabelecer aqui 5 dados, né? 5 grandes níveis de desigualdade. Antes disso, só quero alertar os senhores da seguinte questão. Quando eu vou tratar sobre condições sociais onde os indivíduos estão, eu gosto muito de utilizar uma teoria que vem da USP, né, do Núcleo de Movimentos de Assuntos Sociais, da USP, NUMAS, que diz o seguinte: existe em toda a sociedade uma determinada grau de marcador social de diferença. Marcador social de diferença. O
que mede, o que funciona, para que serve esse marcador social da diferença? O marcador social da diferença é um índice que vai colocar os indivíduos dentro dos seus grupos de vulnerabilidade. Então, por exemplo, como é que nós podemos estratificar, dividir, né, a nossa sociedade aí para tentar analisá-la? Nós podemos dividir as pessoas por classe social, beleza? Separando aí questões de renda, ricos e pobres, a posição que as pessoas ocupam, né, nas relações de trabalho. Eu posso dividir os indivíduos por questões de etnia, de origem étnica, por cor, né? Eu posso separar essas pessoas por gênero, vinculado ao gênero, sexualidade. Eu posso separar os indivíduos aí em variadas formas. Eu posso separar os indivíduos, inclusive, também em faixa etária. Então, se eu pegar, por exemplo, esses marcadores sociais de diferença, eu consigo ver diferenças e desigualdades claras entre as pessoas. Desigualdades óbvias. Desigualdades que podem até ser mascaradas, mas que com uma análise um pouco mais profunda e um pouco mais cuidadosa, não tão apressada, é possível determinar, inclusive, essas grandes diferenciações. Exemplo, a diferença entre mulheres brancas e negras, que dentro do marcador social, né, de gênero, você encontra a classe. Você encontra, por exemplo, as diferenças de concepção, de mundo, de diferença econômica entre homens negros e mulheres negras, entre homens brancos e mulheres negras. Quer dizer, você então convoca um conjunto de elementos específicos para melhor determinar. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante porque mostra o completo dinamismo e ao mesmo tempo a grande complexidade de se pensar a desigualdade social, certo? Então vamos primeiro na desigualdade aí econômica. No Brasil, e no mundo como todo, aliás, né, existe um índice muito utilizado para pesquisar, né, para tentar explicar o índice de desigualdade econômica que os países possuem. É o chamado coeficiente de Gini, que ele marca, por exemplo, de 0 até 1, certo? Uma espécie de cadeia de escala, onde estariam, por exemplo, os lugares com maior índice de desigualdade econômica e os menores índices. Mais aproximado de 1, os maiores índices. Menos aproximado de 1, beleza? Os menores índices. O Brasil estaria, hoje, atualmente, no índice de 0,515, 0,515, que seria, então, o índice do brasileiro ocupando, atualmente, o 10º lugar no ranking dos países mais desiguais do mundo. Entende? Desiguais em todos os níveis, não só o econômico, já que o econômico o Brasil estaria em segundo, né? Em nível da desigualdade. Nesse âmbito, o Brasil estaria, por exemplo, ocupando o primeiro lugar dentro da América do Sul. Da América do Sul, o país mais desigual. Então, aqueles velhos discursos, né, simplórios, às vezes, que atacam certos países aqui da América do Sul devido aos seus regimes políticos, mostram o quanto que insuficiente é esse discurso, né? O discurso de que esses métodos, vamos pensar aqui, o modelo bolivarianista é utilizado pela Bolívia e pela Venezuela. Lá você tem uma redução em pouco índice das desigualdades sociais. Você não tem uma redução drástica porque ele se limita, é um capitalismo ainda, mas ao mesmo tempo isso não significa grandes avanços. Significa determinado avanço, mas não é grande avanço, né? O Brasil, inclusive, durante os finais dos anos 90 até o início dos anos 2012, 13, passou por uma diminuição dessa desigualdade, melhorou em certos aspectos. Porém, do último governo de Dilma Rousseff até agora no ano de 2019, nós tivemos um aumento enorme, beleza? Um aumento enorme do índice dessa desigualdade, tá? Claro, Fausto, eu concordo plenamente contigo. Nós recebemos aí muitas acusações e ataques, né? Basta a gente pensar, por exemplo, pesquisar nas redes sociais aí, os comentários que tem sobre essas aulas, pra gente ver o nível, né? Às vezes tão baixo desses ataques. Ataques que são frutos de uma imprecisão científica, de conhecimentos e tal, né? E recebemos muitos ataques, principalmente pra gente que acha que sociologia, filosofia, essas áreas que estudam, né, diretamente esses temas, as ciências humanas de modo geral, seria ruim para a escola e tal. Pelo contrário, porque aliado às outras ciências são as ciências que desmascaram, pelo menos mostram, debatem, estudam esses fenômenos.
Tirando aqui uma parte, aqui a parte, aliás, eu gostaria até de fazer um comentário. Os colegas que vão aí, alunos e tal, que querem essas áreas, como a minha área, né, de trabalho, não vão em busca de dinheiro, né? Pode até conseguir uma vida estável, pode até conseguir, apesar de ser bem difícil isso no Brasil, mas vão por uma outra causa, um outro motivo muito mais existencial e social, né, de preocupação do que necessariamente uma mera questão aí de busca de dinheiro, né? Deixa eu caminhar um pouco mais rápido aqui. Desigualdade de gênero, né? Se nós pegarmos também os índices brasileiros aí nos últimos anos, nós vamos ver de novo, né, marcadamente as questões vinculadas à violência, desigualdades bem gritantes. Determinados tipos de funções de trabalho, né, estão necessariamente ligados a desigualdades de gênero, principalmente determinadas funções mais remuneradas ou menos remuneradas. Dentro da própria lógica do capitalismo, a ascensão da mulher, olha o que eu vou dizer, hein? A ascensão da mulher a alguns postos de trabalho mais bem remunerados também faz parte da lógica do sistema. Mesmo assim, com determinadas ascensões nas últimas décadas, nós ainda encontramos uma desigualdade gritante, assustadora, né? Então, para o capitalismo, até essa desigualdade é ruim, porque ela fundamenta necessariamente aí uma espécie de predomínio, né? Uma espécie aí de dominação masculina muito clara. Terceiro lugar, desigualdade racial. No Brasil, acho que eu nem preciso aprofundar nisso demais, né? Inclusive, até indico aos senhores aí uma videoaula, 3 videoaulas que eu gravei sobre o tema racial no Brasil. Racismo no Brasil, vai lá no Brasil Escola, no playlist Sociologia, vocês encontrarão. Lá vocês vão encontrar, por exemplo, questões de 3 vídeos meus discutindo origem do racismo científico no Brasil, as discussões sobre democracia racial. Eu acho que vocês vão até gostar dessas aulas lá. Porque onde eu quis mostrar nessas discussões de origem dos sistemas raciais, né, das teorias raciais no Brasil, que não foi necessário leis para separar negros e brancos do Brasil. Florestan Fernandes mesmo, sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, ele tem uma obra dele chamada O Negro no Mundo dos Brancos. O Negro no Mundo dos Brancos. E nessa obra, Florestan vai trabalhar uma temática interessante que é após a sociedade abolir a escravidão, e aí evidentemente por um ato governamental, nós não precisamos criar leis que excluíssem a população, por exemplo, negra da sociedade, do acesso às condições básicas. Foi necessário, na verdade, um mero rearranjo do capitalismo que criou os processos de marginalização. Quando fala-se de racismo no Brasil, eu acho que um dos passos mais fundamentais é não abandonar o passado, é entender o passado. É compreender as relações historicamente construídas, para não naturalizar determinadas relações. Entender que as dinâmicas do racismo na sociedade do capital são determinadas historicamente. E pensar, por exemplo, a transição da monarquia para a república no Brasil é mostrar esses processos. Quer ver um dado para isso? A população brasileira, majoritariamente das cadeias, é negra. Nos dados recentes, dados de 2019, vou até utilizar aqui o gráfico que eu trouxe, nos dados da Infopem, Serviço de Informação das Penitenciárias, ligados ao Departamento, né, de Informações Penitenciárias, no Brasil hoje, saca só olha essa questão, né? No Brasil hoje, cerca de 67% da sua população é autodeclarada negra. Lembrando que grande parte dessa população não se autodeclara negra, e aí por condições culturais do racismo introjetado, etc. Tá? Pensando ainda nesse aspecto da questão racial, vamos vincular a questão do trabalho. De acordo com a FENATRACOP, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores Seletistas das Cooperativas Brasileiras, 63% dos desempregados no ano de 2017 eram negros, fonte do IBGE de 2018. 4% dos cargos de chefia, né, nas maiores empresas do Brasil são ocupados por negros, de acordo com o Instituto Ethos. 39% das mulheres negras são submetidas às condições precárias de trabalho, fonte do IBGE de 2018. Principalmente aquele resquício escravocrata que nós temos, né? Mulheres negras que exercem as funções domésticas do trabalho. Faça até um desafio, você comece a observar nas grandes empresas quem faz parte do serviço de limpeza para você começar,
né, a perceber, se ainda não percebeu. 86% dos trabalhadores resgatados do trabalho escravo em 2018 no Brasil eram negros ou pardos. Então, eu estou usando os dados gerais aqui, dados bem, às vezes até bem supérfluos, só para a gente notar então que falar que não existe desigualdade racial, isso aí é até indialogável, né? Quarto aspecto de desigualdade, desigualdade etária. O Brasil possui, com certeza, uma questão onde ser velho, né, é ter risco. Mostrou-se agora, na época de epidemia, quais as garantias que a população, por exemplo, idosa tem. Segundo aspecto, desigualdade e problemas que essa população idosa tem em relação ao básico elemento de saúde pública, de renda, de garantia, por exemplo, né, dos seus direitos de aposentadoria. Passamos aí por uma remodelação do nosso sistema de aposentados. A quantidade de idosos que tem morrido com coronavírus sem mesmo ter a possibilidade de lutar contra o vírus foi enorme já no Brasil. E olha que nós estamos, infelizmente, ainda no início desse pico, né? Deixa eu ler alguns comentários que foi chegando aqui, moçada. Ah, sim. Hoje é o Dia Nacional dos Pedagogos, até mando um abraço aí para todos os colegas e trabalhadores da educação, né, da educação infantil e tal, os pedagogos. E hoje um determinado ministro, né, candidato a ser ministro, que substituiria aí o Tais, né, na Secretaria Nacional aí de Saúde, no Ministério da Saúde, deu um vídeo aí atacando os pedagogos, falando que é um bando de preguiçoso, que o professor é burro, que não trabalha, né? Um ataque que está nas redes sociais, né? Não vou citar o nome da pessoa aí não, mas é público, tá aí para vocês pesquisarem e ver isso aí. Bom, Rodrigo mandou um comentário aqui: sociedade racista, desigualdade social é triste. Claro, com certeza, o Brasil não dá para falar de sociedade de igualdade social, muito menos racial, né? Eu quero entrar no último aspecto, já que nós estamos beirando nossos 30 minutinhos já, né? Desigualdade nas favelas, beleza? Desigualdade nas favelas, eu queria mostrar esse ponto, porque estamos em meio a essa epidemia, é impossível, né, não falar sobre. Existe um problema muito grave atualmente aí no Brasil e principalmente aqui em países latino-americanos que têm sofrido bastante, né? Lembrando que o Brasil é um país que está descontrolado em relação ao número de seus contaminados e mortos. Nós temos um índice que coloca essas populações de áreas periféricas, em áreas de comunidade, né, em condições subnormais de moradia, uma vulnerabilidade muito maior. Basta a gente pensar que hoje grande parte das cidades brasileiras, igual por exemplo o Rio de Janeiro, tem mais de 600 favelas. Áreas, por exemplo, demarcadas por insalubridade, por vários problemas sociais que nós sabemos muito bem. Então, pensar a desigualdade social é pensar esses multi-aspectos. Arthur mandou uma questão: João, essa crise em áreas humanas seria um passo para o progresso ou um retrocesso mesmo? Um grande retrocesso, porque na verdade as ciências humanas ela não é culpa e nem a solução desses problemas sociais. A solução não se passa, por exemplo, na figura missionária de um professor. O professor tem essa função, mas é um ataque moral, né? A gente é desmoralizado socialmente. É um ataque adjetivado, negativo, ele é baixo. Ele é baixo porque ele ataca a pessoa, né? Basta você pegar vários vídeos polêmicos aí que a gente tem, eu mesmo aqui no canal Brasil Escola sei muito bem disso, de os ataques serem ataques baixos, ataques adjetivados, não tem debate, né? Existe um ódio no discurso, então isso é um problema, né? Em relação à valorização, o Arthur, é péssimo mesmo, existe uma desvalorização. Não é à toa que hoje o índice de abandono dos alunos de licenciaturas é enorme no Brasil. A evasão nas universidades públicas e privadas é enorme na área da educação, justamente porque nós não temos aí garantia nenhuma. Não temos garantia nenhuma de como vai ser esse mercado de trabalho, né? Inclusive pode ser até o tema de uma live aí nossa, né? Mercado de trabalho das licenciaturas. Isso pode ser um debate, né, que a gente possa fazer aqui ao longo dessa pandemia, certo? Uma outra questão, Denner, mecanismos para diminuir desigualdade. Olha, Denner, eu sou uma pessoa adepta de que mecanismos reducionistas não resolvem todo o problema, né? Nós podemos ter medidas aí a curto prazo, emergenciais, né,
que são políticas públicas mais profundas e sérias, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas políticas públicas elas têm um certo limite. O limite está, sem dúvida, na própria estrutura desse sistema que a gente vive. Denner, só para você passar por um processo de reflexão, vamos imaginar uma pessoa aqui no nosso tempo, né, que está aí há 30, 40 anos, sei lá, trabalhando e que não tem o direito de ficar 2 meses sem trabalhar, 3 meses, alguns meses sem poder trabalhar, sem colocar a sua própria vida em risco. Isso prova que nós estamos vivendo uma sociedade que está errado, tem alguma coisa muito grave de errado nisso. Então é diante dessa preocupação que políticas públicas de curto, médio e longo prazo são importantes porque elas podem garantir certas vidas emergencialmente. Mas pensar em projetos de nova sociedade, de um novo modelo econômico, de um novo modelo político, de uma nova forma de se viver, minimamente, onde pelo menos os trabalhadores tenham uma condição de dignidade. Vamos usar essa expressão aqui para ser mais brando, para ser digno, certo? Eu quero encerrar minha live discutindo aqui uma última questão da desigualdade. Questão carcerária. Eu adoro esse tema inclusive está no Brasil Escola, lá nas nossas aulas já gravadas, até convido os senhores a dar uma olhada, né? E o problema carcerário é um problema muito grande, é um problema que ele mostra uma sociedade dentro da outra sociedade, entende? Uma espécie de lugar que a gente pouco ouve falar, que a gente pouco tem acesso, que a gente tem medo, que a gente tem preconceito e que dificilmente a gente conhece a realidade interna. As questões carcerárias, elas envolvem muitas questões. Envolve, inclusive, uma política de encarceramento que nós temos no Brasil. Uma política de criminalização das pobrezas. Até tenho aqui a péssima notícia, para quem não viu, né? Ontem, mais uma criança, jovem, adolescente, que foi assassinado, né, numa comunidade no Rio de Janeiro, onde o pai encontra o filho no IML 17 horas depois do corpo ter desaparecido. E nós sabemos que existe, sim, uma marcação muito clara e social dentro desse tema, que é, na verdade, aí uma espécie de problema relacionado a uma política racial de extermínio da juventude negra e periférica. Para mostrar isso, qual é o perfil da população carcerária? Só para eu terminar nessa nossa discussão a respeito aqui de desigualdade social. Vejamos, 92% de quem hoje está preso no Brasil, seja em regime provisório ou cumprindo pena mesmo, 92% tem até 45 anos de idade. Ou seja, é uma população que está dentro ainda do índice de ser uma população economicamente ativa. Né? Um índice que a geografia adora muito, o PEA, né? Nesse dado, do total de pessoas encarceradas no Brasil, que, lembrando, nós temos uma política de encarceramento e criminalização da pobreza clara no Brasil, 67% dela é negra. 67% também tem até o ensino fundamental completo, ou seja, até o 9º ano, como assim a gente chama, né? O 9º ano, ou 9ª série, como a gente vamos considerar. Essa população, então, é uma população que pode ter muito bem esses dados mascarados. Que nível de alfabetização é essa, ou de ensino fundamental? Às vezes são, como usa-se uma expressão muito dura por aí, analfabetismo funcional, não é? 68% de todo mundo que está preso no Brasil cometem crimes econômicos, ou seja, levantando aqui uma polêmica. Que polêmica? Crime contra a propriedade. Crime que teria uma redução drástica, certo? Com o apaziguamento das desigualdades econômicas. Crimes vinculados principalmente a roubo e furto. Crimes que em todos os países que alteraram o seu sistema penal discutiram isso de maneira mais profunda, ou seja, vamos reduzir desigualdade que reduz criminalidade também. Lembrando, os crimes contra a vida, que são chamados crimes mais violentos, hediondos e tal, como latrocínio, assassinato e tal, também estão associados ao fator dos crimes contra a propriedade. Ou seja, geralmente é um roubo, certo? Seguido de morte, é um tráfico de uma arma, de alguma coisa assim, ligado, por exemplo, a uma propriedade. Então, às vezes, o assassino, ele não sai matando a torta e a direita simplesmente assim. Na maioria dos casos, os dados que nós temos aí de departamentos como o DEPEN são relacionados a crimes econômicos. Portanto, onde eu quero chegar? Pensar a desigualdade social, o tema parece que é batido, todo mundo fala, todo mundo às vezes utiliza, é sempre pensar uma dinâmica muito mais complexa. Determinismo é um problema grave.
Entende? As gerações, por exemplo, que já estudaram os problemas sociais sempre nos alertaram. Temos que pensar em totalidade. Pensar uma relação mais dinâmica e complexa. Eu vou deixar esses momentos finaizinhos aqui para ler alguns comentários, tá? O Guilherme Uriel mandou aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu estava vendo uma reportagem que o IDH mundial será o menor em 30 anos. Será o menor em 30 anos esse ano, né? Por conta aí do coronavírus. Como recuperar isso? Bom, Guilherme, desculpa. Recuperar isso assim eu não tenho uma solução, mas a gente sabe muito bem que nós temos hoje um sistema internacional financeiro, né, que poderia muito bem reduzir esses danos. Só para mostrar isso, em meio a uma pandemia tem grupos que estão lucrando mais. Inclusive bancos que estão numa taxa de juros assim, exorbitante, num momento de desespero, que estão lucrando mais do que em épocas de estabilidade ou de não pandemia. Então, assim, como solucionar eu não sei. Mas eu garanto a você que cada estado, cada político, e principalmente que a classe trabalhadora, encontra seus próprios meios auto-organizados de buscar essas suas formas de se proteger, né? O Wesley comentou, será que não vivemos hoje aquilo que foi negado às gerações passadas? Uma distribuição de renda igualitária, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, ou seja, direitos básicos que foram negados? Com certeza, são consequências. Consequências que não resolvem a curto prazo. Pensando por dentro dessa sociedade, são consequências que demorarão aí décadas, se brincar século, infelizmente. Ou que nunca resolverão completamente seus problemas, tá? Para finalizar, Arthur mandou aqui, devemos insistir nos diálogos e debates que são recheados de discurso de ódio ou alienação ou evitamos os debates? Olha, Arthur, eu não tenho regra para isso, eu não tenho solução, mas eu garanto uma coisa. Dialogar com quem não quer dialogar é um problema. Na verdade, existem formas de combate a isso. Beleza? Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Beleza? Discutindo bem pelo ponto legalista é crime. Determinado tipo de discussão é crime. Acusações assim, elementos baseados nesse tipo de conduta é crime. Portanto, eu não sou muito adepto de ficar dialogando com quem não quer diálogo. O diálogo tem que ter mínimas regras de racionalidade. Partindo disso, aí sim é possível a gente avançar, né? O diálogo é sempre importante, mas com quem não quer dialogar fica difícil. Você já notou que tem gente que gosta do bate e não do debate? Aí fica difícil, não é verdade? Senhores, meu tempo já bateu, eu já extrapolei mais do tempo, vou levar até bronca. Muito obrigado pela presença de todo mundo, pelos comentários, né, pela nossa discussão. Foi excelente, muito bom a gente estar sempre aqui dialogando nessas lives e tal. Ao longo da próxima semana eu devo entrar com mais alguma live com os senhores, tá? Um grande abraço para todos. Acompanhe aqui nas redes sociais o Brasil Escola. Siga o Brasil Escola aqui no nosso Instagram. Fique sempre por dentro. Todo dia tem uma live às 3 da tarde. Essa live vai subir para o YouTube. Aproveita no YouTube, estamos lançando videoaulas lá ainda, né? Aulas que a gente tinha gravado antes da pandemia. Estamos aí todos em casa. Além do mais, podcasts. Aproveita essa novidade nossa, beleza? Temos podcasts lá no Deezer, temos podcasts lá também no Spotify. Acompanha sempre por aí, valeu? Muito obrigado a vocês aí, agradeço a Thay Calheiros, muito obrigado Guilherme, né? A Ana que tá chegando aí agora mandou um oi, muito obrigado. Um abraço para vocês e nos vemos logo mais.